Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou iniciando a segunda aula da unidade de aprendizagem 4, que é da disciplina Conteúdos e Metodologias do Ensino de História, e aqui nós estamos analisando a Base Nacional Comum Curricular, Ensino de História e o livro didático. Vocês já sabem, né, a situação problema da unidade é a análise do livro didático, e eu estou proporcionando, criando aí alguns elementos para que vocês possam pensar em quais critérios vocês podem adotar para analisar um livro didático, uma coleção didática, caso vocês recebam essa solicitação por parte da gestão da escola onde vocês trabalham ou venham a trabalhar. Essa situação, problema, vocês vão resolver em formato de questões objetivas. Então, vocês vão empregar tudo o que vocês aprenderam para resolver as questões objetivas, ok? Bom, como eu falei na aula anterior, o material didático, né, que eu escolhi pelo motivo mais simples do mundo é esse material, a coleção Liga Mundo, porque todos nós conseguimos acessá-lo pela internet de forma remota. Então, vocês podem analisar a coleção inteira, vocês têm acesso à coleção inteira. Aqui eu deixo o link do livro do quarto ano. Bom, professora, por onde é que eu começo? Ou qual é o lugar, qual é a parte do livro didático onde eu posso encontrar boas pistas, boas informações sobre esse material didático, né? Aí eu faço aqui a pergunta para vocês. Qual é a melhor forma de iniciar uma análise de livro didático? Conhecendo a estrutura do livro, a lógica da organização daquele livro, a proposta da coleção e se ele está adequado ou não ao PNLD, além de conhecer quem são os autores. Onde é que eu encontro essas informações? No Manual do Professor. Gente, o Manual do Professor de livro didático é uma preciosidade. Muitas vezes, o livro vale mais pelo manual que ele tem do que propriamente pelo conteúdo que ele tem. Porque aquele manual, ele te dá tantas ferramentas, tantas informações que você pode incrementar as suas aulas, aprofundar os seus conhecimentos, corrigir ou adaptar aquilo para a sua realidade. Então, sempre comecem pelo manual do professor. É um excelente começo para vocês. No caso do Liga Mundo, a gente também precisa, não só do Liga Mundo, mas de todos os livros didáticos, perceber quem são os autores. Então, nós temos aqui, o Liga Mundo é uma obra de dois autores, do Alexandre Alves e da Letícia Fagundes de Oliveira. Ele é doutor em História pela Universidade de São Paulo e autor colaborador de coleções didáticas do ensino fundamental e ensino médio. Então, ele é escritor de livro didático. E a Letícia, ela é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, também autora e colaboradora de livros didáticos, ok? Então, eles são historiadores, eles não são pedagogos. Isso é algo muito importante da gente observar no material didático, porque existem materiais didáticos que são produzidos por bacharéis em direito, existem materiais de história que são produzidos por geógrafos, existem materiais de história que são produzidos por sociólogos. Então, a gente tem aqui autores que conhecem os fundamentos da história, né? A questão epistemológica. Então,
a gente parte do princípio de que há um conhecimento da área que eles estão tratando e uma fuga daquele senso comum ou daquela visão tradicional. Essa é uma informação inicial. Aqui, veja, né, eu trouxe algumas coisas lembretes para vocês analisarem, né? Então, vejam um sumário desse manual do professor. Então, ele tem a apresentação, onde ele vai falar, essa obra foi pensada assim, assado, As orientações gerais. Então, aqui, o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, qual é a proposta, qual é a ideologia, quais são os fundamentos da coleção. Então, como é que ele está tratando a questão dos documentos, qual é a linha historiográfica, lembra que eu falei lá? Escola dos análises, metodista ou positivista, marxista, como é que esse material está trazendo? Isso está revelado aí, ok? E alfabetizar na idade certa. Então, ele está trazendo uma proposta de que é o quê? Você tem que se preocupar em alfabetizar o seu aluno. O ensino de história, ele tem, além de todas aquelas questões, trabalhar a identidade, a localização no tempo e no espaço, ele precisa ser alfabetizado através do ensino de história, ok? Orientações teórico-metodológicas, olha lá, continua ali o aprofundamento daquelas questões que eu coloquei para vocês, princípios e pressupostos da disciplina, fundamentos da coleção, o sujeito no estudo da história, o trabalho com fontes históricas, aquilo que a gente martelou bastante no início da disciplina. E aqui, gente, isso traz muitas e muitas ideias, né? Trabalhando com textos e atividades, trabalhando com textos e imagens, trabalhando com oralidade, trabalhando com a interdisciplinaridade, a sustentabilidade. Então, eles trazem sugestões, e alguns livros didáticos trazem até modelos de planejamento anual, modelos de plano de aula, modelos de sequência didática. Então, quando vocês pegarem um livro didático, abram o manual do professor. É muito importante, vai ajudar muito na formação de vocês. Eu, quando comecei a dar aula de história, alguns anos atrás, eu fazia muito isso. Eu pegava vários livros didáticos, estudava todos os livros didáticos e ia para os manuais, porque é através dos manuais que eu fui aprendendo a formar, organizar muito das minhas aulas. E aí a gente tem que sempre verificar a bibliografia, né? A bibliografia desse autor. Então, vejam se ela está atualizada. Se vocês pegarem um livro didático, que tem na bibliografia lá, o livro do ano é 1978, 1983, 1969, desconfiem. Desconfiem que este livro está requentado. É um livro antigo, com uma visão tradicionalista, mas que foi requentado, que foi maquiado para o contexto atual, mas que na prática ele está desatualizado. Então, vejam esse livro. Então, tem referência a 2012, 2007, 2000, aqui, ó, Antonil, 1967, mas o Antonil é fonte, não é bibliografia. Então, percebam que é um livro que está atualizado. Então, estes autores estão atualizados. Okay? Inclusive em relação aos documentos oficiais. Então, ele está aqui com a base. Isso é um elemento importante. Bom, outra coisa super importante, né, a maior parte dos livros didáticos, eles vêm da seguinte forma. Eles tratam conteúdo de forma espelhada. O que significa de forma espelhada? Sempre 2 páginas, quando você abre o livro, você tem um panorama daquilo que ele quer te apresentar.
Então, a maior parte dos livros didáticos, ele traz essas informações. Como é que ele está estruturado? Então, a abertura, conectando saberes. O que significa conectando saberes dentro dessa coleção? Nessa sessão, você conhecerá com mais profundidade algum tema estudado na unidade, relacionando ao assunto com outras áreas do conhecimento. Então, traz aí interdisciplinaridade. A rede de conhecimento. Então, geralmente, eles usam mapas conceituais ou infográficos. Então, ele trabalhou todo o conteúdo, texto, e ali ele apresenta através de imagem, ou infográfico ou mapa conceitual, porque isso facilita a compreensão, muitas vezes, tanto do professor, ele falar, deixa eu ver como é que eu vou sacar isso, como o professor ensinar o aluno a fazer aquilo. A abertura da unidade, eu vou falar já sobre isso, né? Vamos falar sobre. Então, nessa sessão, você conversará com os colegas sobre atitudes e valores importantes para a sua formação como cidadão. Olha lá a questão das competências. Lembram as competências? Conhecimentos teóricos, habilidades e valores. Então, eu preciso empregar aquele conhecimento, aquilo que eu li naquele determinado conteúdo, e usá-lo para me orientar na vida, para ter determinados valores ou não, de preferência de acordo com a sociedade. Fazendo história, que significa essa sessão dentro deste livro. Professora, todos os livros são iguais? Não. Cada livro tem a sua lógica, mas a maioria acaba sendo muito parecida com isso. Por quê? Porque eles procuram cada vez mais se aproximarem de revistas e de revistas eletrônicas, que está mais próximo do hábito de leitura do aluno contemporâneo. Então, essa sessão amplia o estudo de alguns processos ou fatos abordados na unidade, muitas vezes por meio de análise de diferentes fontes históricas, olha lá. Então, lembra que a gente falou qual é a forma através da qual o aluno vai entrar em contato com o passado e perceber sensorialmente pelas fontes históricas. Glossário, né? Então, o glossário é importante, a gente precisa fazer com que o nosso aluno amplie o vocabulário dele. Como é que ele vai ampliar o vocabulário? Usando o glossário. Conectando saber, já falei, rede de conhecimento, vamos retomar essa sessão, apresentar atividades que retomam alguns temas estudados na unidade, chamados exercícios de fixação. Autoavaliação, olha só que interessante esse livro, né? E aí ele está coerente com a ideia de formação do indivíduo, sujeito, cidadão, participante, porque em toda a unidade ele precisa fazer a autoavaliação, o que é muito difícil, né? As pessoas sabem avaliar os outros, mas as pessoas não conseguem avaliar a si mesmas. Isso é um exercício de habilidade e de apropriação, construção de valores. Essa sessão vai ajudar você a perceber se adquiriu o conhecimento dos principais temas trabalhados na unidade e refletir sobre o que precisa melhorar. Então, ele precisa avaliar se ele se dedicou, se ele participou enquanto sujeito. Então, é o momento em que a condição dele de sujeito da aprendizagem está sendo colocada em xeque. É importante. E é importante que vocês também façam isso na condição de alunos. Qual foi o meu papel nessa relação? Eu tive um papel ativo ou eu tive um papel passivo? Eu fiz tudo o que eu podia para desenvolver a minha aprendizagem? O que eu preciso fazer na próxima para aproveitar melhor? As sugestões, né? Todo o material didático traz aí sugestões, que são indicações de livros, de sites, de filmes. Muitas vezes os professores podem usar isso como material didático, ou como atividade para fazer em sala de aula, ou como atividade para realizar seminário. Então, imagina só que o material
que você está trabalhando sugere um vídeo, mas você não vai conseguir apresentar esse vídeo na sala de aula, mas você sabe que esses alunos conseguem assistir esse vídeo em casa, pelo YouTube ou pela Netflix. Então, você pode solicitar que eles assistam esse filme em casa e aí na próxima aula você vai debater. Inclusive, é uma proposta para trabalhar as metodologias ativas na educação, que são exatamente isso. A aula, ela deixa de ser um lugar para exposição de conhecimento, mas para a sistematização desses conhecimentos que foram construídos fora da sala de aula. Aí ele tem os ícones, né? O que é para ser feito oral, dupla, em grupo, o que é para fazer no caderno. Então, essa é a estrutura do material didático de vocês. Observe, né? Uma coisa que é muito, muito comum nos livros didáticos, de primeiro ano até ensino médio, tá, gente? O que o aluno vê? O aluno vê só isso daqui, ó. É isso que o aluno está vendo. Ele não vai ver estas barras laterais que vocês estão vendo. Ele não vê isso. Por quê? Estas, tá vendo? Tem uma barra, aqui tem mais informações e aqui tem as habilidades, essas são informações para o professor. Então, além do manual do professor, essas informações, elas ajudam a entender o que foi que os autores pensaram, por exemplo, quando eles organizaram essa aula. Olhem, né, a questão das habilidades, que eu falei para vocês nas aulas anteriores, quais são as habilidades que serão trabalhadas nessa unidade. É muito comum que o livro traga toda a unidade nova uma imagem, geralmente desse jeito, espelhada em 2 páginas, para que o aluno abra a imagem, abra o livro e ele observe essa imagem. E a partir daqui ele tem uma problematização. Então, ele não vai para o conteúdo sem ter questionamentos anteriores. Isso é uma das metodologias do próprio historiador. Ele parte de problemas, né? Quais são problemas do cotidiano que eu vou buscar na história para tentar entendê-los. No caso, olha, entender por que os espanhóis e os portugueses tiveram um importante papel no processo de expansão marítima. Ok, esse é um problema. Compreender como ocorreram a conquista e a ocupação de parte da África pelos portugueses e relacioná-las com a atual comunidade dos países de língua portuguesa. Então, por que existem países no mundo hoje, além do Brasil e além de Portugal, que falam a língua portuguesa? Se fala português na China, por exemplo. O que isso tem a ver? Então, a gente tem um problema de partida aí. Entender que os documentos históricos são fontes indispensáveis para o conhecimento da história. Então, essa é uma imagem que é uma fonte histórica. Então, o livro abre a imagem com uma fonte histórica, que é uma imagem de 1570 dos navegadores, do que eles imaginavam que eles iam encontrar atravessando o Oceano Atlântico. Aí aqui temos uma lição inicial que o livro coloca, mas que deve ser respondido ao longo da unidade. Então, olha lá, no início das grandes, tá vendo? A balãozinho é para ser feito oralmente, né? Então, aquele momento, o professor iniciou a unidade, abre o livro didático. Pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que vocês acham que aconteceu, por que vocês... por que esse barco está desse jeito? Enfim, o professor faz uma série de perguntas para que o aluno explore a imagem. Quem seriam essas pessoas? Né? O que está acontecendo nesse momento? Vocês já viram uma embarcação desse tipo?
como será que eles se deslocavam, né? Qual era o combustível que eles usavam? E esse animal que vocês estão vendo, se vocês já viram um animal parecido, vejam o tamanho do animal em relação ao tamanho da embarcação e ao tamanho das pessoas. Vocês acham que é possível que exista isso, que não é possível? É imaginação, não é imaginação? Então a gente vai problematizando e, gente, abusem disso, porque as crianças amam e eles descobrem coisas que a gente nem imagina. Então, aqui para ser feito oralmente. No início das grandes navegações, acreditava-se que o oceano era habitado por monstros marinhos. Observe a imagem e converse com os colegas e o professor. Então, uma boa estratégia do professor é: olhem a imagem sem ler nada antes. Depois, leiam as legendas. Depois, aí a gente vai construindo, vai fazendo esse trabalho de investigação. Descreva o que você vê na cena representada. Então, o que ele está vendo, né? O que ele chamou a atenção? A habilidade dele, por exemplo, construir uma narrativa. Em sua opinião, então, o aluno está sendo chamado a se posicionar. Isso é uma habilidade também. E ao se posicionar, ele tem que argumentar. Por que ele está se posicionando dessa forma? Então, todas as vezes que a gente tem uma atividade de opinião, é essa habilidade que está por trás. Na sua opinião, os navegadores do passado tinham mais facilidades ou mais dificuldades para navegar do que os navegadores do presente? Aí ele tem que explicar a resposta, a argumentação. Bom, aí a gente vai lá para o interior do livro. Observem, ele continua igual, com uma série de informações, orientações para o professor, mas o aluno só está vendo isso daqui. Todo capítulo também começa com uma subproblematização. Vejam, também é uma questão oral. Imagine que você, então, professor, o material didático está fazendo o aluno se colocar naquela situação, desenvolver a imaginação histórica se colocando naquela situação. Vai viajar para lugares nunca visitados pelo ser humano. Como seria se aventurar em mares e oceanos nunca antes navegados? O que você acha que descobriria? Que dificuldades você enfrentaria? Que instrumentos você usaria nessa aventura? Então, o aluno fizeram um brainstorm, ele falou isso, falou aquilo, fez piada, fez brincadeira, falou que já fez isso. Então, várias questões. A partir disso, bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Aí vai lá, estuda, né, e geralmente a unidade, né, o conteúdo começa e termina na página do lado. É característica de material didático. Começa, termina. Se abrir a outra página, ele tem a mesma estrutura. Começa o item e termina o item. E aí ele tem, de novo, ali algumas atividades, né? Aqui eu vou fazer um questionamento, que é a colocação dessa imagem no material didático. Eles fazem um questionamento na legenda da imagem. Geralmente, professor e aluno não lê legenda, então a imagem acaba virando uma mera ilustração. Se ele colocasse essa imagem e começasse a analisar essa imagem, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês acham que são esses sacos? Vocês já viram algo parecido com isso? E aí vai falar da questão das especiarias, né? O mercado de especiarias. Aqui, ele tem as atividades, eu analisei essas atividades. Escreva no caderno uma pergunta para cada resposta. Comum nos livros didáticos atuais, eles trazem a resposta e o aluno tem que fazer a pergunta, o que é mais difícil, né? O que está sendo desenvolvido? A habilidade de formular questões e levantar hipóteses. Então, estamos lá nas habilidades. Aqui a segunda atividade, era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto os reais como os imaginários. Dê exemplo dos perigos a que se refere o trecho da legenda.
Então, aqui a habilidade dele interpretar o texto. Eu estou fazendo o trabalho de alfabetização. Alfabetização e letramento através do ensino da história. É muito comum que ele tenha um determinado momento em que o aluno tem que voltar para o texto e interpretar o que está escrito, localizar no texto a informação que ele precisa. Muitas vezes ele pode simplesmente copiar. Esperamos que ele consiga escrever com as próprias palavras. Mas se ele conseguir localizar no texto, já é algo importante. Mas o ideal é que, além dele localizar no texto, ele faça a reescrita dele. Importante que o professor faça sempre isso. Por quê? Senão a gente volta naquele modelo de questionário. Copia, decora a resposta. Na hora da prova, se você muda essa pergunta, de alguma forma, você faz a mesma pergunta, com uma cara diferente, ele não consegue responder, porque ele simplesmente copiou. Continuando aqui, gente. Então, eu estou na sequência daquele capítulo. Continuem observando, né, todas as sugestões, o aluno só vê essa parte interior, né? Aqui, continuamos com uma habilidade de interpretação de texto, alfabetização e letramento através do ensino de história, e aqui ele traz um gênero diferente, um gênero textual diferente. Ele não está mais com um texto dissertativo, ele está com um poema, ok? E aí, de novo, olha lá, isso é interpretação. Quem são os personagens do poema? O professor da língua portuguesa, né? Então, você está na sua aula de língua portuguesa, você pode usar o material de história na aula de língua portuguesa, porque você está trabalhando interpretação de texto, e aí fazendo cada vez mais interdisciplinar. Qual é o significado do trecho? São o povo que quer o mar que é teu. Então, a interpretação do poema novamente. Aqui, ó, uma crítica que eu vou fazer, que é uma visão etnocêntrica que está em desacordo com a Lei 10.639. Então, apesar dele falar muito de África, de buscar na África o berço da humanidade, o texto traz uma visão etnocêntrica. Vejam aqui. Na busca do novo caminho para chegar às Índias, os portugueses passaram a explorar o continente praticamente desconhecido por eles, a África. Então, eles colocam a África, e eu, professor, preciso tomar muito cuidado com isso, porque eu preciso fazer com que o meu aluno entenda que a África, ela estava lá, né? E que a história da África, ela existia antes da chegada dos portugueses, não passou a existir a partir da chegada dos portugueses. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque se eu não presto atenção, eu vou deixar essa ideia. A história de todos os povos do mundo começa a partir do momento em que os europeus entraram em contato com eles. Essa é uma visão etnocêntrica. Aqui, de novo, né, o uso apenas ilustrativo da imagem, sem exploração da fonte. Então, essa é uma imagem de Timbuktu, de uma Medina, né, que fica no Mali. Ela é toda construída não é de pedra, ela foi de extrema importância lá na Idade Média, na produção de conhecimento e de grande importância para a sociedade africana. Mas eles colocam de novo lá a imagem com uma legenda, mas o texto ele não está explorando a imagem. Então, eu, professor, o que eu faço? Posso começar explorando essa imagem, depois eu vou para o texto, ok? Aqui, olha lá, no exercício. Contradição com a frase inicial do texto, e aqui ele está atendendo a 10.639. Como viviam os diversos povos africanos antes da chegada dos europeus? Então, aqui ele não está destacando que havia uma história, que havia uma sociedade
antes da chegada dos europeus. Quem é o protagonista? São os europeus. Mas aqui no exercício ele já faz. Por que acontece isso, professora? Porque nem sempre as atividades são feitas pelos autores. E algumas vezes o autor do livro, ele já encontra a estrutura do livro pronta, realizada por um editor, e ele só vai trabalhar o conteúdo. Então, é possível que isso estivesse pronto já quando o editor organizou o editor pode ser alguém formado em letras, por exemplo, ou um pedagogo. E aí os historiadores vieram e desenvolveram. Então, a gente tem variáveis para explicar isso. E aqui, de novo, uma atividade que trabalha a questão da interpretação. Continuando, né? Na mesma unidade, eu estou analisando o capítulo 1. Continuo tendo várias informações, inclusive explicações e chaves de resposta para as atividades, ok? Sugestão de ampliação. Eu trago uma outra linguagem, que é a linguagem cartográfica. E aqui, olha, escreva no seu caderno uma marca da influência portuguesa na África que permanece até a atualidade. Então, aqui eu vou trabalhar a questão da pesquisa e da cooperação. Então, ele precisa trabalhar em grupo, muitas vezes, que é o comando dessas atividades, e fazer a pesquisa, identificar naquelas informações as permanências, as rupturas e as permanências. Olha aqui a continuidade dessa atividade. Reúna-se um grupo de colegas e pesquisem uma lenda ou uma narrativa africana. Estudem as informações pesquisadas e compartilhem com o restante da sala o que vocês descobriram. Então, a ideia de fazer o aluno perceber que, ao contrário do senso comum, os povos africanos têm tradição, têm história, tem lendas, tem literatura, tem filosofia, desenvolveram tecnologia. Então, essa atividade ela vai por esse caminho, além de trabalhar a questão da cooperação, ou seja, operar em conjunto. Aqui, discussão procura atender à Lei 10.639, mas novamente coloca em evidência a matriz europeia, né? Eles não dão conta, por exemplo, da questão da violência que foi a imposição da língua portuguesa sobre os povos dominados. E aqui a gente tem, do ponto de vista das temporalidades, as concepções, uma concepção de mudanças e permanências, que eu já falei lá com vocês no outro vídeo. Continuando, de novo, todas as orientações da unidade, sugestões para o aluno, inclusive de vídeo, chaves de resposta para as atividades, aqui relato de viajantes, análise e comparação de documentos históricos de vários tipos. Então, existe relato de viajante e imagem produzida por viajante. Então, são duas fontes históricas. Aliás, aqui tem um relato de viajante, ok? E aqui tem uma imagem produzida no século XV, no final do século XV, na época das grandes navegações. Então, o aluno tem como comparar a análise da imagem, quem são essas pessoas, o que eles estão fazendo, são da elite, não são da elite, por que este homem está desse jeito, o que eu vejo ao fundo, são castelos, são cidades, isso é plantação, o que eu estou vendo, por que isso, e comparar com a imagem, né, que é a questão da realeza e tudo mais, análise de documentos históricos. Aqui, nessa atividade, a gente tem numere as frases de acordo com a ordem que ocorreram os fatos, né? Aquela coisa de colocar na linha do tempo os acontecimentos. Ele está organizando a narrativa, lembram? O formato do conhecimento histórico é uma narrativa
que encadeia causa e efeito e organiza no tempo os processos. Então, ele está exercitando isso daqui. As atividades 2 e 3 são uma boa estratégia para ensinar o aluno a pensar historicamente. Por quê? Olha 2. Imagine que somente uma das embarcações carregassem os mantimentos e ela tivesse perdido. Responda, o que teria acontecido em função das informações que estão contidas aqui. Aqui, em uma folha à parte, elabore um relato de uma viagem, real ou imaginária. Imagine que você será preservado, imagine que esse relato será preservado para outras gerações. Escolha um lugar que você conheceu, gostaria de conhecer em uma viagem, anote o dia a dia, as suas impressões sobre a viagem, selecione imagens do local, paisagens, construções, monumentos, mar, lagos, a descrição do lugar, escreva seu relato e leia para a turma. Então, ele precisa imaginar-se como um viajante de 500 anos atrás, que fez os relatos e esses relatos chegaram até a gente. Para ele entender por que ele está lendo este relato nesse material didático. Continuando, novamente, o aluno só vê isso, tudo isso é complemento para você, professor. Por quê? Para que você explore, para que você problematize, para que você levante questões. Aqui, dividindo a América, você sabe como a América foi dividida pelos europeus no século XV? Então, olha lá, perceba a manutenção do discurso do protagonismo de portugueses e espanhóis como sujeitos da história, uma visão etnocêntrica. O professor pode problematizar essa imagem do protagonismo. Ele pode dizer assim, por que a gente não pergunta como os indígenas viviam quando os europeus chegaram e invadiram as terras deles? Percebam que eu estou falando do mesmo assunto, mas do ponto de vista de outro sujeito histórico. Então, ele está olhando para qual sujeito histórico? O português e o espanhol, que chegaram aqui e dividiram. Ao longo do texto, eles não falam da questão da violência, da questão da resistência, da questão da imposição. De novo, né, a questão da exploração de linguagens diferentes, né, então ele aqui sugere navegação em sites para que o aluno explore outras linguagens. E aqui, de novo, a questão de documentos históricos, um mapa de 1502, para ele analisar. Conectando saberes, né? Então ele vai analisar algumas influências, a questão do jongo, que é uma tradição afro-brasileira. Aqui tem todas as informações, professor, o que é o jongo, como é que eu faço isso? Caso o aluno pergunte. Tenho fontes diferentes, né? Uma imagem da dança, uma poesia, as informações, e aqui uma imagem, uma aquarela aí do século XIX representando a própria dança do jongo, né? Então, essas páginas, elas procuram compensar a visão etnocêntrica das anteriores. Então, mostrar o quê? O protagonismo dos africanos, que eles não eram só mão de obra, que eles tinham toda uma cultura e que essa cultura está presente na nossa sociedade. Ela procura atender, ela atende à legislação 10.639, quando diz que a gente tem que valorizar os movimentos culturais de resistência, não só destacar o sofrimento do africano, mas valorizar esses elementos de contribuição. Aqui, as atividades dessa página são uma boa estratégia para ensinar o estudante a pensar historicamente com análise de documentos históricos diferentes, que eu falei agora há pouquinho. Vamos retomar, então lembrem-se, toda a unidade ela fecha com os chamados exercícios de fixação. Então, eu tenho aqui
O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? É a velha atividade de memorização de datas. Então, essa é uma atividade questionável, né? O que? Como seria melhor fazer essa pergunta, professora? O que aconteceu e por que aconteceu e o que isso tem a ver com a gente? Então, uma forma diferente de fazer essa pergunta. Aqui, complete as frases corretamente com as palavras do quadro. As palavras do quadro, elas são conceitos explicativos da unidade. Então, esses conceitos, eles precisam se apropriar. Lembram-se da aula das discussões epistemológicas que eu falava para vocês? A gente precisa ensinar os conceitos, o aluno precisa se apropriar dos conceitos e, a partir destes conceitos, eles conseguem mobilizá-los em outros momentos. Então, este é um exercício de apropriação dos conceitos. Aqui, ó, complete a linha do tempo a seguir com o ano correspondente aos acontecimentos, novamente. A questão da organização temporal, ele sempre precisa fazer isso. Todos os livros didáticos trazem isso de uma forma ou de outra. A questão da autoavaliação, né, importante atividade para desenvolver a consciência do sujeito didático. Então, não é só o outro que o avalia. Se ele é protagonista, se ele tem uma ação, ele também tem que se avaliar. E aí são os critérios que ele coloca para verificar. Percebam que eles voltam naquelas questões que iniciaram a unidade. Então, entendi porque os espanhóis e os portugueses tiveram um importante papel no processo de expansão marítima. Aí ele vai colocar a carinha sorrindo-se, sim, ok, entendi bem. A carinha de dúvida, entendi mais ou menos, ou a carinha de desespero aqui, não entendi nada. A segunda pergunta lá da abertura da unidade. Compreendi como ocorreram a conquista e ocupação de parte da América pelos portugueses e consigo relacioná-la com a atual comunidade dos países de língua portuguesa. Mesma coisa. Ah, por isso que se fala português na China, por causa da época das grandes navegações. Ah, agora eu entendi. Entendi que os documentos históricos são fontes indispensáveis ao conhecimento para a história. Então, ele precisa perceber que esses documentos foram produzidos por pessoas que viveram aquele processo. É como se ele estivesse entrando em contato com essas pessoas por estes vestígios, mas nunca, jamais entender que eles são verdade absoluta. E aqui, as sugestões de material Brasil 500 anos, um novo mundo na TV. Este material é excelente para trabalhar em sala de aula. Ele tem vários episódios de mais ou menos 12, 15 minutos, com bonecos de fantoche. E aqui uma imagem da vovó Nanã, que vai à escola, que tem a ver com um pouco da mitologia africana. Aqui. O material segue o padrão das tendências dos livros didáticos. Então, essa é a avaliação. Isso seria uma parte do relatório que eu apresentaria para o meu coordenador, adequado ao PNLD, de acordo com a BNCC. Entretanto, mantém uma concepção etnocêntrica da história, apesar de trazer as discussões étnico-raciais, elas permeiam toda a coleção. Livros didáticos são muitas vezes encomendados por editores, eu falei isso lá atrás para vocês, que não são especialistas nas áreas, que determinam previamente a estrutura do texto, sem autonomia para os autores. Então, o autor pega aquela estrutura e ele tem que colocar o conteúdo lá. Ele não consegue mudar a estrutura, muitas vezes. As atividades propostas procuram contemplar as várias habilidades de forma satisfatória. As imagens utilizadas não estão dialogando com os textos, apresentando-se como ilustrativas, o que revela que o livro didático é, muitas vezes, produção em série. O que acontece, muitas vezes? O autor do livro, ele sugeriu uma determinada imagem, mas as imagens, elas têm direitos.
E a editora não vai pagar para usar a imagem que o autor do livro sugeriu. Ele vai buscar num banco de imagens aquelas imagens que podem ser usadas, que são mais ou menos parecidas com aquela que o autor propôs. Outros casos, mais complicados ainda, é que existe uma equipe desconectada da equipe que produz o conteúdo, que só trabalha com a produção das imagens. Então, são alguns meandros da produção do livro didático. E aí? A pergunta para vocês: você sugere para a sua coordenação a adoção desse material? Imagina lá a nossa situação problema. Sua gestão ofereceu esse material e sugeriu. Devemos ou não adotar esse livro? A postura do professor diante do livro didático, que sempre será incompleto. Não existe livro didático perfeito, gente. Todo o material está incompleto porque eles são feitos de forma genérica para funcionar no Brasil inteiro. A maior parte das editoras estão no Rio de Janeiro, São Paulo e muitas em Curitiba. E eles são produzidos para serem vendidos no Brasil inteiro. Então, eles são incompletos. A sua realidade na sua cidade, na sua escola, no seu bairro, não tem aquilo ou falta aquilo. Então, qual é a postura do professor? Ele precisa ser protagonista nessa relação, aprendendo a problematizar as ausências. Eu dei alguns exemplos para vocês. As falhas. Desta forma, enriquecendo a aula. Então, você problematiza, começa pela imagem, não pelo texto. Para que isso ocorra, é necessário conhecer a estrutura da obra, por isso, análise do material do manual do professor e as bases epistemológicas, que são aquelas aulas iniciais da disciplina. Então, usaria? Usaria com essas adequações. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que vocês tenham aí algumas informações de como podem fazer uma análise de livro didático. Até a próxima e bom estudo. Obrigada.